Olá! Bom, nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o segredo dos ricos, sobre o seu modo de pensar e agir que diferenciam de outras pessoas. E isso está baseado nesse livro aqui, né? Os Segredos da Mente Milionária, tá? Que foi um livro marcante, que influenciou muito e que aprendi muitas coisas de educação financeira que fez a minha vida se tornar mais consistente do ponto de vista de finanças a partir deste livro. Bom, anteriormente, outros também ajudaram bastante. Para quem não conhece, Pai Rico, Pai Pobre, que a essas alturas é um livro extremamente conhecido, best-seller. O primeiro, talvez, ou um dos primeiros, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, também importante. Ciência de Ficar Rico e O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, desses aqui eu vou usar este que eu já falei em outros vídeos, tem vários vídeos sobre todos eles também, mas esse aqui eu quero destacar hoje 3 arquivos de riqueza, de um total de 17 arquivos extremamente importantes para quem quer mudar, entender o que acontece na sua vida financeira e que às vezes está trancado em algum pontinho que não foi percebido ainda, tá bom? Bom, então, este é o objetivo. Eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece ainda, te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Também me siga no Instagram, conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de finanças, onde eu tenho todo o caminho para você entrar na educação financeira de forma mais prática. Ok? Vamos lá. O que é os 3 arquivos de riqueza que eu destaquei aqui? São os primeiros dos 17, tá? Bom, um arquivo, vamos pensar assim, um arquivo é, na verdade, aquilo que está guardado dentro de um armário virtual, que são as gravações que nós temos sobre a riqueza ou a que forma a nossa mentalidade como pobreza ou de riqueza, que é o passo fundamental para você trabalhar alguma coisa em termos de finanças, né? Bom, então um arquivo é esse. Se você tem arquivos que são de programação que são desfavoráveis, por exemplo, você busca ter mais dinheiro, mas de alguma forma você pensa que ter mais dinheiro pode ser algo que vai lhe comprometer, que vai dar mais trabalho, que vai ser difícil, que você vai ter relacionamentos mais conturbados. Então, se você tem esse conflito, esse arquivo ele está em conflito e você vai estar coerente com essa situação de impedimento, né? Aquilo que faz sentido, mesmo que você queira, você termina fazendo outra coisa. Então, isso é um arquivo que esteja então desfavorável e que tem que ser trabalhado. Bom, o primeiro arquivo, tá, conforme o T. Harv Eker, que eu escolhi, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Tá? Eu crio a minha própria vida. Tá? E as pessoas de mentalidade pobre não é pessoas pobres ou com pobreza, pessoas de mentalidade. Tem pessoas ricas com mentalidade pobre também, tá? Mas isso é outra conversa para a gente ter em outro vídeo. Pessoas de mentalidade pobre pensam, na minha vida as coisas acontecem. Tá? Então essa é uma grande diferença. Bom, se você quer enriquecer, você precisa acreditar que está no comando da sua vida. Tá? Você vai colocar dentro de você essa programação. Eu acredito que eu estou no comando. Você vai trabalhar em cima disso. Bom, se você não fizer assim, se você tiver uma mentalidade de pobreza, o normal, o convencional, é se colocar como vítima. Ou seja, a situação, o problema está lá fora. O meu chefe, é o meu trabalho, é a minha família. Existe algo que está acontecendo fora e que você não tem nada a ver com isso. Então, este é o grande erro de programação. Tá? Então, não existe nesse caso, ouvindo isso, não existe uma vítima rica. Né? Então, para solucionar isso, a ideia é uma declaração e uma ação. Declaração, você vai fazer o seguinte, declaração, eu mesmo, diga para você, eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro, eu tenho uma mente milionária, que é essa frase chavão do livro todo, eu tenho uma mente milionária, repito isso para você. E ações, fique atento ao culpar no final do dia ou durante o seu dia, fique atento ao culpar alguma situação ou alguma coisa que aconteceu com você e no final do dia faça um balanço das coisas que foram positivas, das coisas que foram negativas e se pergunte o quanto eu tenho a ver com isso. Tá? Essa é uma forma de você assumir então o comando da sua vida e não ficar colocando isso no colo de outros, tá bom?
Então, você é o responsável. Arquivo número 2. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E pessoas de mentalidade pobre aceitam o jogo no sentido de não perder. Então, você entra para ganhar ou você entra para não perder? A diferença que tem nisso aqui é que a meta, essa coisa de não perder, é uma meta de sobrevivência, de segurança. Tá? E a meta de ganhar o jogo é uma meta de enriquecer. Então, essa é a intenção. Aqui tem uma intenção. E o que vale é o que fica no seu subconsciente. A intenção. Ela é invisível, ela é silenciosa. Então, como é que é essa mentalidade? Então, é só você considerar essas duas coisas. Bom, a intenção, então, de outra forma falando, você pode, por exemplo, se você pensar na segurança da sobrevivência, o sentido das coisas financeiras seriam pagar contas. Um outro nível, né, que ele coloca como se fosse as pessoas já num nível um pouquinho já de mais discernimento, você estaria então no nível tipo classe média, de buscar conforto, né? Classificação que ele faz. E o terceiro seria então você ter como meta a intenção de conquista de riqueza e de abundância. Tá aí a diferença, tá? Bom, então, declaração. Minha meta é ficar milionário. Minha meta é ficar rico. Eu tenho uma mente milionária, concluindo então a frase para você falar para você mesmo, tá? Como declaração. E como ação, de forma objetiva, a ação a ser feita, defina agora, nesse momento que você está vendo, assistindo, ouvindo, enfim, esta história do livro, é o seguinte: você cria então como ação qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo, melhor dizendo, de renda para um ano, nesse ano, 2022, ou para o próximo ano. Qual é a renda anual que você vai buscar? Exagere nesse caso, coloque aquilo que você não tenha limitação, não entre em conflito com aquela coisa pequena que pode estar dentro de você. Qual é a meta de renda? Número 1. Qual é o patrimônio que você vai acumular, financeiramente falando? Patrimônio líquido, ou seja, o que você vai acumular de ativos menos as suas dívidas. Então são duas ações para serem feitas. Coloque no papel isso. Tá? E uma segunda situação mais prática, mais imediata, é o seguinte: em algum momento do mês, escolha um dia e vá no restaurante e escolha o prato mais caro que tenha. E não olhe o preço. Tá? Então isso é uma forma de você mexer, provocar talvez a sua programação inconsciente. Tá? Bom, essa é a dica. E o terceiro arquivo, para a gente concluir: pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Tá? E a mentalidade de pobreza tem a expressão gostariam de ser rica. Bom, aqui tem a grande diferença. O gostariam de ser rico é uma condição que admite silenciosamente que tem um impedimento. Então, isso não leva à riqueza. Então, está aí a diferença. Bom, o problema então nesse caso é um conflito de arquivos. Tem um arquivo que gostaria, tá, já com a limitação, e tem aquele que diz que eu quero ser rico. Por exemplo, como eu falei até no início, você quer ter uma vida de riqueza para ser mais divertida, mais alegre, mais feliz, mas ao mesmo tempo um outro pensamento lá no fundo diz assim: mas isso vai dar tanto trabalho, vou me incomodar. Então esse conflito ele não permite que você assuma um compromisso de riqueza. Bom, você consegue então aquilo que está no seu subconsciente, né? Eu quero ser rico, escolha isso e faça um plano para que isso aconteça. Bom, a partir do compromisso, então o que acontece? O universo ou as situações de coincidências, entre aspas, começam a acontecer. Bom, e a declaração para esse arquivo de responsabilidade eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Afirme isso. Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, é a frase final. E a ação, escreva qual é o motivo para você ser rico. Qual o motivo? Se a sensação que você tiver depois de escrever isso for boa, então parabéns, você acertou na forma de definir a sua frase. Conclusão, vimos aqui então 3 arquivos de riqueza. Primeiro, eu crio a minha própria vida. Eu crio minha própria vida. Assuma isso. Número 2, tenho uma meta de riqueza de ganhar o jogo e não apenas de fazer com que não perca.
tá? Eu ganho o jogo, mas não estou fazendo o jogo para não perder. É para ganhar, não para perder. E o número 3 é o compromisso de obter a riqueza. Eu tenho compromisso de obter a riqueza. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, tá? Ficamos por aqui. Até o próximo. Sucesso e prosperidade. Deixa o seu comentário aí, tá bom?